Olá, bom dia, seja bem-vindo aí ao nosso canal ES 3.0, seu guia de estudo diário do projeto da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Fonseca, ES 3.0. E estamos começando aí mais um trimestre, hoje domingo 3 de abril, título da lição A Serpente. Então coube a mim aí falar um pouco do dia de hoje, a gente vai fazer aqui uma síntese, um extrato da lição de hoje. Obviamente é um assunto que dá para ser amplamente explorado, mas a gente tem pouco tempo aqui para falar, então a gente vai ser bem breve, tentar fazer alguma reflexão aqui sobre esse assunto. Bem, ela já começa fazendo uma pergunta: quem era a serpente? E depois pergunta como esta enganou a Eva. Bem, a serpente, naquela época, segundo o texto inspirado, era um animal completamente diferente do animal que a gente conhece, né? Um animal que é asqueroso, repelente, é um animal que traz um sentimento ruim, né? Pavoroso. Tem gente que, se tivesse num ambiente que tem uma cobra, morreria só de susto, né? Então, a época que acontece esse episódio, aí a gente pode imaginar que era um animal lindo, maravilhoso, sei lá, voava, de repente era colorido. Diz o texto aqui que ele, quando voava, tinha umas cores meio douradas, assim. E aí o texto parece até uma história assim, meio de fantasia, né? Eles moravam num jardim cheio de frutas e tudo mais, várias árvores. Imagina a beleza que devia ser aquele jardim. Diz que lá no meio do jardim tinha uma árvore que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus havia falado para eles, o casal, diversas vezes para não chegar ali. Parece até essas histórias de princesa, né, que come fruto proibido lá, que é enganada e tal. Eu acho que inclusive essas histórias advêm dessa história do Gênesis, né? Vamos imaginar isso. Aqui é para a gente trabalhar a imaginação. E aí diz que ela viu o animal voando e pousou lá na árvore e estaria comendo lá do fruto. Isso despertou interesse e ela chegou lá para poder conferir o que a cobra, a serpente, estaria fazendo lá. E aí a gente já começa a ver o primeiro problema, né? A pessoa já se aproximar do ambiente que ela poderia estar vulnerável, né? Se colocando numa situação de vulnerabilidade e tal, enfim. Mas quem era a serpente? Era um animal, segundo o texto, maravilhoso, né? Lindo, era um animal astuto. Eu nem saberia definir o que seria um animal astuto, né? Mas isso aí fica para nossa imaginação. De repente um teólogo poderia definir melhor o que seria um animal astuto, né? Não sei. Mas o fato é que a serpente começou a falar, citando a Bíblia, inclusive. Só o fato de um animal já estar falando já deveria despertar uma atenção incrível, né? Quem que nunca teve um contato com esse tipo de situação, de repente vê um bicho falando. Hoje em dia a gente, por causa do cinema, né, os filmes e desenhos, a gente está acostumado a ver um animal falando através da arte, cênicas e tal. Mas você imagina a Eva lá, vendo os animais, de repente tem um animal conversando com ela, um animal muito bonito, comendo do fruto que era proibido e não morria, né? E aí a gente conhece a história. Então ela é enganada ali pela serpente. A serpente cita um texto bíblico. Isso é uma coisa interessante também para a gente explorar, que esse animal que hoje não, é representado na Bíblia como o diabo, Satanás, ele vai se valer de alguns elementos aí de verdade, né, que ele cita o texto bíblico, elementos de beleza. Então ele não vai se apresentar como aquele demônio chifrudo, feio pra caramba, pra tentar te enganar ou travar um diálogo, tentar te seduzir, ou seduzir a raça humana, né? Então sempre vem ali numa forma bonita, bacana, né, interessante, descolada e usando elementos de verdade. Então isso aqui, eu faço essa estratificação para a gente refletir
como às vezes a gente se vê numa situação em que a gente escolhe, né, porque isso aí foi uma escolha de Eva, a gente escolhe ir para o caminho errado, fazer a coisa errada, a alternativa errada, porque a gente se coloca numa situação de ser seduzido pelo inimigo, pelo erro, e a gente acaba cometendo falhas, e às vezes falhas profundas, que foi o caso de Eva, né? Que levou a humanidade para um caminho que ela nunca poderia imaginar. Então eu concluo aqui a nossa reflexão de hoje. Espero que você esteja consolidado aí nos seus conhecimentos a respeito da verdade e que você não se seduza aí com os encantos da serpente, que pode ser qualquer coisa, meu amigo. Pode ser qualquer coisa. Tá bom? Fica aqui o nosso... Vou concluindo aqui. Tenha um ótimo dia. Deus abençoe você e a sua família. E não esqueça aí de acompanhar todo dia aí as novidades do canal. Grande abraço e até a próxima.